Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com Alex Kellner, diretor do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, paleontólogo, doutor, mestre, doutor e pós-doutor em paleontologia. Vamos ouvir como é que foi a entrevista? Tá aí pra você. Solta a vinheta. Onde é que você estava no dia 2 de setembro de 2018, quando você recebeu a notícia do que estava acontecendo? Era um domingo do que estava acontecendo lá no Museu Nacional. Eu acho que essa tragédia que aconteceu com o Museu Nacional faz com que qualquer pessoa que tenha atuado de uma forma maior, ou até mesmo de uma forma, vamos dizer assim, não muito ativa na questão cultural e científica, se lembra exatamente o que estava fazendo naquele dia e como recebeu essa notícia. Eu te confesso que eu estava... até dói a gente lembrar disso, né? Mas naquele dia 31 de agosto, foi uma sexta-feira, eu estava viajando para Porto Alegre, deixando claro que foi depois do expediente, eu não matei trabalho, passagens para comprovar, né? E viajei porque a minha atual companheira, que agora já está no Rio de Janeiro, naquele tempo ela morava em Porto Alegre. Ela estava na fase de transferência para o Rio. E é aniversário dela. Então, eu fui a Porto Alegre para comemorar o aniversário dela, e no domingo, como fiz em vários fins de semana, domingo, na parte da tarde, estava me preparando para voltar para o Rio de Janeiro. Então, passei, assim, para aquele controle de bagagem, de mão, desliguei meu celular e entrei dentro do avião. Isso foi mais ou menos entre 6 e 7 horas da tarde daquele domingo, né? Início da noite do domingo. Chegando aqui no aeroporto Santos Dumont, eu, por algum motivo, não liguei meu celular. Eu simplesmente saí, e quando eu saí, abriu-se a porta, né, de desembarque, e lá quem estava? O meu filho mais velho. E você sabe muito bem, não sei se você tem filhos, mas... Tenho, de 10. Quando chegar a idade do meu, que passou aqui, passou dos 30, eles não vão buscar o pai no aeroporto, ainda mais que não sabiam, né, quando que o pai chegaria, não. Então, estranhei aquilo ali, falei, ué, que coincidência, meu filho, veio buscar a tua namorada, né, porque ele mora com a pessoa, e aí ele disse, não, pai, temos um problema. Aí eu virei assim, problema? Aí eu pensei, puxa vida, deve ter sido alguma coisa com a mãe dele, né, eu sou separado, ou alguma coisa com o irmão mais novo. E disse, eu falei, problema, sabe aqueles segundos, assim, que parece uma eternidade. E ele respondeu, pai, fogo. Aí o fogo, aí eu imagino, pô, meu apartamento pegou fogo. Ele falou, não, o museu. Aí eu falei, não, o museu não. Foi o primeiro ato de negação, assim. E aí, não tinha acabado de falar isso, né, meu filho olhava assim pro chão, aí eu vi chegando um assessor meu, que é meio daqueles caras parrudões, né? Eles chegando assim, chorando. Aí eu vi que o negócio era sério. E eu tenho uma característica, viu, Rafael, que é um traço da minha personalidade. Isso não significa algo positivo ou negativo. Simplesmente eu sou assim. Em momentos de muita tensão, eu consigo ficar extremamente calmo. Extremamente calmo. Então, a primeira coisa, qual é o estado? Aí meu filho sacudiu a cabeça, né? Então, perfeito, vamos para lá. Claro, é óbvio. Pegamos um táxi, fui chegando, e aí à medida, dentro do táxi, eu já estava me informando da situação, e eu cheguei mais ou menos, eu nunca sei se é o horário direito, foi entre 9h30 e 10 horas, nessa faixa assim, ou 9h20 e 10, nessa, por aí. E quando eu cheguei ali, eu me lembro que eu consegui passar pela uma espécie de uma barricada, né, pela polícia que estava barrando a entrada, e aí me apresentei como diretor, consegui passar, o meu assessor ficou preso, não conseguiu passar, mas o meu filho conseguiu também. Então, eu estava subindo ali, aí teve um guarda que me parar assim, até ele me lembrou disso outro dia, eu particularmente não tinha registrado isso, mas eu me lembro que na subida, aquele sentimento duro, aquele sentimento
de primeiro... Começa o início de um desespero, assim, não é possível. Só que depois que eu tinha chegado bem perto do palácio, né, eu vi que a minha sala, que é o Torre ao Sul, não estava com fogo. Então, me deu uma espécie de um alívio. Eu sei que é uma coisa ridícula, mas me deu realmente um alívio. Tipo assim, vamos salvar a parte, ou seja, não vai tudo. Né? E aí, quando eu cheguei, os bombeiros, perguntei quem está sob o comando, me identifiquei naturalmente, aí apresentada a certa pessoa, eu falei, muito bem, nós vamos entrar ali agora. Aí ele falou, não, olha só, tem que tomar cuidado. Eu falei, não, olha só, ali não tem fogo, ali nós vamos entrar agora, porque eu preciso ter uma noção geral de como está a situação por dentro. Deixando claro, Rafael, não tenho nada de herói, alguma coisa assim, ou seja, é uma maneira de eu tenho que saber o que está acontecendo. Claro. E quando eu entrei lá dentro, aí eu vi que a situação era extremamente grave, inclusive que eu tenho até minha sala que fica ali perto, vi que a situação era realmente muito, muito complexa, e vi que eles não tinham água. Né? E aí, num dado momento, a gente passou por um local, na volta que a gente teve que sair, passou por um local que tinha um... Eu falei, olha só, aqui tem acervo, aqui tem coisa que a gente pode tirar. E aí conversamos assim, a gente disse, não, mas é perigoso, nós vamos dominar o fogo. Eu falei, vai dominar o fogo por quê? Se não tem água. Então, porque os hidrantes não funcionavam. Né? Enfim, aí, então, num dado momento, a gente conversou e, paralelamente, outros colegas também estavam por ali e começou-se, então, o início de uma pequena atividade para resgatar alguma coisa. Né? E alguma coisa foi, então, resgatada nesse momento, claro, com supervisão dos bombeiros, enfim. Mas, realmente, é uma situação muito dura. E o que a gente pode dizer, Kelner, do que foi recuperado, né, ou do que sobrou dos 20 milhões de itens, não era isso? Que tinham... o que de mais... Eu acho que tudo é valioso, né? Mas, assim, o que dentro daquela perspectiva, tinha o crânio da Luzia, tinha uma série de coisas, se conseguiu recuperar? Você já tem essa... A gente tem, claro, já são quase... Estamos chegando aí a um bom tempo depois, né? Muito tempo que a gente está nessa situação, né? Quase 2 anos. E o ponto que a gente tem que deixar claro para todo mundo é que o museu tinha em torno de 20 milhões de exemplares e você pode fazer essa conta do que a gente recuperou ou do que a gente acredita que conseguiu recuperar de várias maneiras. Você pode simplesmente fazer a conta famosa 1 mais 1 mais 1 mais 1. De 20 milhões, quanto é que sobrou? E aí, infelizmente, o relato que a gente tem que dar é que mais ou menos em torno de 75%, assim, foi perdido ou foi afetado de uma forma muito negativa que você tenha problemas em recuperar. Tem uns 5% ainda que a gente pode ficar esperançoso de que a gente pode vir ainda a ter uma surpresa agradável. Agora, existe uma outra maneira de fazer essa conta. Como você sabe, todos os museus têm, às vezes, de certo itens muito. Então, em termos das coleções, da diversidade de coleções, a gente pode falar que em torno de 50%, um pouco mais de 50% das coleções ou não foram afetadas ou nós conseguimos recuperar material substancial. Então, vou dar um exemplo para você. A gente tem toda a coleção de vertebrados que não estavam na exposição, não foi perdida. A coleção de botânica não foi perdida. Grande parte, ou alguma parte de coleções envolvendo arqueologia também não foram perdidas. Da mesma forma como a gente coloca nessa mesma categoria a própria biblioteca. Né? E por que eles não foram atingidos? Porque não estavam no prédio. Do que estava no prédio, do que estava no palácio, nós recuperamos mais de, acho que a última estimativa, de um torno de 20 mil itens. Mas o que é um item? Item são pedaços que podem representar um exemplar ou vários. Existe toda uma maneira de trabalhar, toda uma maneira que as pessoas agiram graças à expertise que nós já tínhamos de alguma forma e ganhamos ainda mais depois dessa tragédia, de como a gente recupera material nessas condições. Então, é um mapeamento, saber o que sai de onde. Então, vou dar um exemplo para você. Você lembrou da Luzia. A Luzia, a gente foi um dia assim que acho que todos choraram, né? Quando se soube que recuperou-se a Luzia. Né? Essa, sim, é uma brasileira lutadora, meu amigo. Essa
Essa enfrentou mesmo. Essa puxou o chapéu. É claro que os meteoritos também se recuperaram em grande escala. Tiveram perdas, porque mesmo os meteoritos sofrem com calor. Claro que os de natureza ferrosos, né, que nós temos, que nem o Bendengó. O Bendengó foi um calorzinho, vamos dizer assim. Mas nós tínhamos outros meteoritos raros na coleção e que sofreram bastante, e que, inclusive, são alguns que nós temos dificuldade para identificar. Então, você tem muita coisa junta, mas você tem que fazer um trabalho agora para identificar, né? A mesma coisa vale dizer para a coleção egípcia. Por incrível que pareça, o Museu Nacional ainda é que tem a maior coleção egípcia na América do Sul, numa instituição pública, porque recuperamos muito material. É claro que nós perdemos as múmias, né? E dói toda vez que a gente lembra disso, né? Agora, o material zoológico, esse foi todo perdido. Os X milhões de insetos que nós tínhamos, material etnográfico, assim, de tribos indígenas que já não existem mais. Então, realmente, foi uma perda muito grande. Dolorido, né? A gente sente na hora que você fala da perda, é dolorido, né? É dolorido, mas eu acho assim que como é que eu vou te dizer isso, né? Não precisava ser, sabe? Não precisava ser. Olha só, logo depois dessa tragédia, me rotularam como se eu representasse um partido político. Foi interessante como essas coisas acontecem. Fake news existe, né? E a gente acha curioso quando a gente vê com os outros, é chato quando acontece com a gente, né? Ainda mais quando às vezes as coisas são colocadas de forma que não é. Eu não pertenço a partido político nenhum, nunca pertenci. Eu sou daquele cara de centro que erra mais do que acerta na hora de votar. Já votei para um lado, já votei para o outro, já me arrependi e já me incomodei bastante, né? Agora eu não pertenço a partido nenhum. E, num dado momento, colocaram uma peste em mim que eu pertencia do pessoal. E justiça dupla. Primeiro, porque não é verdade, não pertenço a partido. E a segunda, justiça com o próprio pessoal. Como se fosse algo negativo. Pejorativo. Exatamente, né? E infelizmente você sabe que tem essa situação. Eu tive locais onde eu fui conversar com pessoas que estava todo mundo assim muito tenso, muito assim, até que eu tive uma brecha para dizer, olha, só quero deixar claro, independente de tudo, e não faço juízo de valor, que eu não pertenço a partido político nenhum. Ah, meu amigo, aí mudou até a atmosfera do local. É sério, não estou brincando. E te revelo que eu estou escrevendo um livro sobre tudo isso. Só que legal. Mas vai ter um momento certo para publicá-lo, né? Já tem muitas anotações, e a única coisa que eu posso dizer é que pode preparar que ninguém consegue escrever novela igual a essa, não dá. Não consegue, é difícil. Não consegue, tem de tudo e mais alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, é nessa linha, assim, que a gente fica abismado com essas notícias. Uma outra notícia, fake news, que nossa, essa assim incomodou bastante, e inclusive isso dito por uma, vamos dizer assim, por uma emissora prestigiosa e tal. Chegou um desses repórteres, que inclusive é até um repórter que em alguns momentos a gente lê, assim, vê de uma forma sensata, onde eu vejo no blog dele escrito que o diretor do museu não cuidou do museu, vivia nababescamente dentro lá da sala, que era, do seu escritório, que era a sala onde estavam os aposentos do imperador, né, que ali estava tudo perfeito, ele deixou o resto para lá. Então, quer dizer, e o triste é que várias emissoras tinham feito matérias e onde eu justamente estava denunciando a situação do museu. Não é denunciando no sentido de agora querer, sabe, dizer que... mostrando a situação, porque eu tinha... Pedindo ajuda, né? Olha só, mostrando que não é possível. Eu acho que o Brasil deixou isso chegar a um ponto porque não sabia, que não é possível. Entende? Eu quero crer nisso. Tá? Da mesma forma que eu quero crer que agora nós vamos fazer diferente. Né? Sempre lembrando, você sabe que eu estava há 6, 7 meses como diretor quando aconteceu a tragédia. Né? Sim, sim. Em 2019 você fez vamos dizer assim, uma visita à Europa para falar dessa recuperação desse acervo, né? De conversar com esses museus e verificar a possibilidade de ter parte desse acervo que você já disse aqui, né? Às vezes tem muito, né? De uma determinada coleção e tudo mais. Como é que foi isso, né? Como é que foi a receptividade desses museus e dessas instituições internacionais? Vamos deixar uma coisa muito clara, Rafael. Todas as instituições, todas,
que eu visitei, e mesmo as que eu não visitei, que a gente recebeu apoio, elas estavam consternadas, estavam realmente tristes. Isso é genuíno, tá? Isso não é... Inclusive, algumas pensando, nossa, podia ter sido com a gente. Né? E a gente sabe, várias outras, sobretudo na América do Sul, começaram a olhar os seus procedimentos, olha, aconteceu lá, vamos ver como é que nós estamos aqui. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, tem um segundo ponto. Falta hoje no Brasil credibilidade. Ninguém te diz isso. Ninguém chega para você e diz isso. Credibilidade em várias linhas. A primeira linha é como deixou acontecer. Mas como? Como é que... Ou será que ninguém, assim, em termos que poderia ter feito diferença, sabia da situação do Museu Nacional? E agora eu vou fazer 2 comentários, e espero que você pode, inclusive, cortá-los, se você assim achar. Né? Como eu disse, eu não sou político, mas eu tenho mágoa de 2 presidentes nossos, muito mágoa em relação ao museu. O primeiro é o Fernando Henrique Cardoso, que a senhora Ruth Cardoso, a esposa dele, andava pelo Museu Nacional, sabia das deficiências da instituição. Então, como é que não fez nada? Não, mas sabia da situação de perigo que a gente vivia. Ou ninguém sabia, quer dizer, foram muitas matérias que foram colocadas assim, entende? Então quer dizer, e não fez nada pelo museu, nada, migalhas, nada. E a segunda pessoa, o segundo presidente que eu fico muito magoado também, é com a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Em 2013, graças a um brilhante trabalho feito pela minha antecessora, que conseguiu reunir os deputados, a bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, com o intuito de promover uma emenda parlamentar, que naquele tempo não era impositiva, nós estamos falando de 2013, ela conseguiu convencê-la a destinar 20 milhões para o museu. Rafael, 20 milhões tinham resolvido o nosso problema. Fácil. Não tinha acontecido. Olha quanto é agora. Em 2014, simplesmente contingenciado. Contingenciado. Então, é claro que não foi a presidenta que foi lá que contingenciou, entende? Pessoalmente, mas foi o governo dela. Então, sim, nós somos responsáveis enquanto sociedade, os nossos governantes deixaram o museu à própria sorte, é sabido há muito tempo que nós estávamos numa situação negativa, né? E em algum momento estoura. E estourou. E a grande covardia da vida, como eu gosto de colocar, né? Inclusive, o título do livro que eu pretendo escrever é tipo Atropelado pela Vida, porque é assim que eu me sinto, e muitos se sentem. A grande covardia dessa situação toda é que o dinheiro estava chegando, cara. Nós tínhamos um pouco mais de 21 milhões já garantidos do BNDES, onde um dos itens era a questão da segurança. Como é que pode? Assinamos isso em 5 de junho de 2018, ou seja, um dia antes do museu completar 2 séculos de existência, né? Primeiro museu a ser fundado no Brasil, a instituição científica mais antiga, nossa, a principal, ou a mais rica em termos de acervo, instituição de História Natural e Antropologia da América Latina, né? E aí, alguns meses depois, acontece o que aconteceu. É duro ouvir, né? Que estava na porta de chegar o dinheiro e acabou acontecendo o que aconteceu. Faz uma revelação que eu cheguei a falar para algumas pessoas. Eu sei que é difícil acreditar, porque é muito fácil quando você olha para trás. Mas espera aí, está falando isso agora, o que ele fez na época? Todos nós tínhamos medo do incêndio. Agora, vamos ser sinceros, ninguém achou que ia pegar fogo. Que a situação do museu, eu entrei no museu em 21 de agosto de 1997. Eu sei disso porque foi um dia para mim muito importante. Era o lugar que eu queria trabalhar no Brasil. Né? Nada, sem demérito para nenhuma outra instituição. Né? Eu tinha que fazer oferta para não voltar para o Brasil. Eu fiz doutorado fora do Brasil. Mas eu fiz questão de vir para cá, para o Museu Nacional. Passei no concurso, foi um momento muito feliz para mim. E dentro desse contexto, naquela época, sim, a situação era bem pior que essa, mas era realmente muito pior. Né? As coisas tinham melhorado um pouquinho. É claro que ainda estavam uma situação perigosa, mas havia melhores. E a instituição Museu Nacional não é que estava em pior situação comparada a outras instituições científicas e culturais do Rio. Enfim, então, o primeiro momento, a primeira coisa que eu fiz, estou aqui agora, o projeto do BNDES está caminhando, então não adianta que está lá, o que eu tenho que fazer está lá.
Está previsto, quer dizer, não vou inventar um novo projeto para repetir aquilo que já está lá. Então, vamos correr para que isso aconteça. Fiz o quê? Antes, com menos de 2 semanas, já tinha ido para os jornais dizer não tenho dinheiro, não tenho verba, só consigo fazer coisas pontuais, há que se olhar para o museu, vai custar 200 anos, precisamos de várias coisas, se foi colocado, só olhar, só pegar um Google que você vai ver as matérias da forma como a gente colocou, e mais ainda. E dentro desse contexto, aí menos de um mês que eu estava empossado, nós já tínhamos feito o nosso primeiro curso, que foi ministrado pela Defesa Civil, curso prático de primeiras medidas contra incêndio. Não era formar brigadista, isso não. E também não era aquele curso que a pessoa vai lá, dá aquela palestra, você senta ali no canto, olha lá no teu celular, vê as últimas novidades que você precisa urgentemente ver e tira uma sonequinha. Você tinha a possibilidade de, inclusive, mexer, atuar e participar. Exatamente. É claro que eu não brigava ninguém a apagar fogo. A gente tinha lá, treinamento, tinha fogo, o cara botava fogo, você ia lá pegar o extintor, qual extintor você deve pegar, né? E a minha situação não era tanto assim de formar pessoas que pudessem, apesar de eu ter formado, pessoas que pudessem combater o incêndio, mas muito mais ainda porque você é chamada a atenção para os erros que tu faz no teu dia a dia. Serve para tua casa, serve. Então, foi isso o sentido, né? Isso a gente fez. Até isso a gente fez. E na semana da tragédia, né, eu tinha feito um contato através de um colega, de uma pessoa, para saber quanto ela me cobrava para fazer um projeto do tipo, enquanto o BNDES não vem. Era assim que a gente falava da administração. E essa pessoa foi lá, e foi lá durante a semana, fez sexta-feira uma vistoria e no domingo pega fogo. Tudo, né? Tudo pronto, né? Para resolver o problema. E Kellner, hoje, né? Qual é o status da reconstrução desse museu hoje? Né? Em que momento a gente está? A gente tem a Associação Amigos do Museu, né, que a gente já divulgou aqui no canal, né, a gente tem as pessoas ajudando, mas em que ponto a gente está dessa reconstrução? Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é o quanto que a pandemia afetou de forma negativa a reconstrução do museu. E aí eu tenho que ser bem claro para todos. Claro que a pandemia nos afetou. Eu estou em casa, e como muitos estão também trabalhando remotamente, e nunca trabalhamos tanto na vida. Uhum. Tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta tão bem. Eu não me adapto tão bem, não, amiga. Para mim é duro. Vira à noite, não pode, enfim, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas dentro desse contexto, atrapalhou a menos do que a outros. Por quê? Um dos pontos mais importantes que a gente tem que fazer, e às vezes as pessoas até não se dão muito conta, é até bacana você fazer essa divulgação, é que você não chega e reconstrói o museu pegando todo o dinheiro do mundo e entrando lá dentro e fazendo. Você tem que fazer projetos. E isso, felizmente, a gente está conseguindo fazer. Então, temos agora, recentemente, terminou-se o projeto A Fachada dos Telhados, né, de uma parte, ainda faltam uns detalhes para terminar, a gente está até meio assim, chateado com a empresa, que a empresa atrasou um pouquinho, mas os projetos de questões que envolvem as novas exposições, como é que a gente vai, o que a gente vai mostrar, o que o público espera, como é que a gente vai conseguir falar com esse público, projetos envolvendo de necessidade de coleções, projetos, sabe? E toda essa parte, que é uma parte documental, ela está sendo realizada. Uhum. E isso a pandemia não atrapalhou. Então, a gente está conseguindo fazer. Agora, a gente teve atraso em algumas obras, que a gente podia começar, só que pode escrever aí. Nós temos a perspectiva de ainda este ano, iniciar a obra pesada do Palácio. Em 2022, abrir uma pequena, para devolver parte das instalações do museu para as pessoas, e ainda vou além. 2025, museu total. Essa é a previsão, essa é a perspectiva. É claro que isso o mundo não vai acabar, né? Não vai acabar. A gente vai reabrir o museu em 2025. Esses projetos, eu penso, né? Eu não sei, aí é uma pergunta para você. Esse novo museu, essa obra do prédio, é uma obra de restauração junto com uma nova perspectiva de prédio, de interior,
ou vai ser um novo museu com a casca do Palácio de São Cristóvão? Sendo provocativo, como é que você faria se você tivesse o poder de decisão? Eu faria um novo museu com a casca do Palácio de São Cristóvão. Você vê, mesmo tendo opiniões diferentes, você sabe, a unanimidade, ela já dizia Nelson Rodrigues, né, não é algo assim muito louvável, né? Então você tem desde gente que não quer reconstruir o museu, até pessoas que querem fazer tudo novo. Então a nossa situação é uma situação, eu acho, não é nem de conciliação, mas de total bom senso. Que bom senso é esse? Olha só, aquele prédio é um palácio, ali viveram imperadores, viveu o rei de Portugal, é uma história linda, é uma história bacana, a gente quer contar. Nasceu a rainha de Portugal lá também. Exatamente. E inclusive, só para deixar claro para vocês, a gente tem tem várias coisas que a gente quer fazer, mas duas coisas em especial, só para eu não esquecer. Uma é recuperar a memória da nossa Imperatriz Leopoldina, que foi, na verdade, uma grande brasileira, mesmo não sendo nascida aqui, responsável direta para a independência do nosso país. Eu te confesso a vocês, sem uma conotação maior, depois que eu li um pouco a biografia dela, eu ando meio decepcionado com o nosso Dom Pedro I, né? Mas, de qualquer forma, ela eu acho que é uma das figuras históricas que merece recuperação. E tem um segundo ponto que é importante, tá? Você sabe o que era aquela casa antes de virar um palácio, não sabe? Sim. Era de um mercador de escravo. Então, nós gostamos muito de contar essa história. É claro que temos que ter um cuidado enorme. É claro que queremos ouvir mais do que mesmo falar, né? De pessoas que lidam com essa temática, de movimentos que atuam nessa questão da desigualdade social, que afeta muito pessoas que, vamos dizer assim, não tiveram a oportunidade boa, e as pessoas descendentes de escravos são certamente afetados, é uma dívida social, como várias pessoas colocam, a gente quer tratar isso lá no Palácio também. Mas, basicamente, a gente vai... É um prédio tombado, então nós vamos recuperar o máximo possível, com o melhor sentido de originalidade, a fachada, vamos refazer o telhado. É claro que a gente não quer botar madeira, né? O menos madeira possível, para evitar funções, né? Vamos tentar fazer da forma, vamos dizer, mais bacana possível. E dentro, sim, aí nós queremos fazer uma parte mais moderna. A parte histórica, nós queremos recuperar um pouco mais, falar um pouquinho mais desse Brasil império que existiu, investir um pouquinho mais, até mesmo ver como a gente consegue colocar a questão da República, né? Mostrar que aquela área já sempre foi, que o Palácio sempre foi um museu, mesmo Dom Pedro II, que foi o maior, viveu ali mais tempo, tinha o seu museu, o famoso Museu do Imperador, né? Com múmias, com artefatos de história natural e etnografia, e mais para o fundo, que nós estamos dos blocos 2 e sobretudo o bloco 4, aí nós queremos fazer mudanças mais significativas, né? Inclusive, um ponto que a gente quer fazer é um vão grande, que a gente possa botar uma baleia bem bacana, assim, pendurada, sabe? Aquela coisa de impressionar mesmo, e que agora a gente vai poder fazer, né? Então, isso certamente está dentro do horizonte nosso de ação. Sinto que, das suas palavras, eu sinto que é recuperar o prédio também como item do Museu Nacional, né? Porque já que ele é um prédio histórico, né? Um prédio que foi uma casa, pertenceu a alguém, uma família morou ali, né? Então é recuperar também como parte como parte do acervo, né? Talvez seja o seu principal acervo, né? Talvez um outro local maravilhoso, que é o Jardim das Princesas, não sei se você teve chance de ir, a gente quer restaurar o Jardim das Princesas da melhor forma possível, ali pode ser talvez um local não apenas de contemplação, mas para que a gente possa fazer peças de teatro ali, representando a família real, representando pesquisadores. Você sabe que o Museu Nacional foi muito visitado por importantes cientistas que fizeram época, desde Einstein, Santos Dumont, a senhora Curie, né, detentora de 2 prêmios Nobel. Enfim, nós temos, então, a ideia de realmente mostrar ali o Palácio da Ciência com a questão da história natural envolvido, né? E que a gente tem colocado, assim, que é um ponto muito importante, é que o Museu Nacional se tornou uma grande oportunidade. A gente preferia não tê-la, bem franco. A gente preferia que não fosse assim. Inclusive, um exercício que eu faço, às vezes, exercício mental, é verdade que eu não consigo ir muito além,
né? Mas eu quero algum dia pensar sobre isso. Onde estaríamos nós hoje se o museu não tivesse pego fogo? Porque a gente estava tendo várias medidas bacanas, várias medidas de recuperação institucional, né? Mas, no contexto, a ideia é essa, né? De você transformar todo o palácio numa grande área expositiva, envolvendo as suas condições naturais de ter pertencido a uma família imperial, e é uma história linda, é uma história que tem que ser contada, como também a própria diversidade, essa biodiversidade sobre a qual nós temos que refletir. Porque um dos pontos importantes de museus é que eles devam convidar as pessoas à reflexão, tanto na questões ambientais, como questões sociais. Eu acho que o museu deve provocar um pouquinho dentro de um espírito, de um sentimento, né, de você ter responsabilidade, mas de você, sim, fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho sobre o mundo que a cerca. Exato. Kellner, a gente já está terminando aqui, já está chegando no prazo, tá? Já falamos quase 40 minutos. A gente está conversando aqui. Eu quero agradecer a você, a sua disponibilidade, né, de estar conversando com a gente. Eu, mais do que nunca, sou uma pessoa que deseja que o museu faz parte da minha vida, da minha infância, da minha história, né? Eu não tive a oportunidade de levar meu filho ao Museu Nacional, ao antigo Museu Nacional, né? Porque a gente certamente terá um novo e eu vou poder ir com ele, mas assim, eu não pude mostrar para ele aquele Museu Nacional. E ele é uma pessoa é uma criança que quer ser como você, né? Porque pela pesquisa que eu fiz, você é paleontólogo, não é isso? A primeira coisa que ele pergunta desde criancinha, desde pequenininho, é dizer assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser paleontólogo, eu quero trabalhar com isso. E ele gosta de dinossauros e tudo mais. Né? Então, assim, eu espero que em 2025 a gente esteja lá, eu, meu filho, minha família, em 2022, para comemorar o bicentenário da independência do Brasil com uma parte nova do museu, e que em 2025 a gente tenha ele completo, pronto, para fazer uma nova história aí no Museu Nacional. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu não vou te revelar, só para deixar uma pulguinha atrás da sua orelha, vamos ter uma boa novidade no ano que vem. Que bom. Se o mundo não acabar. Que bom. Vamos esperar, vamos guardar um dia depois do outro. Isso aí. Obrigado, Kellner, obrigado mesmo. A gente conversou com Alex Kellner, paleontólogo, mestre, doutor e pós-doutor, diretor do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, ao Palácio de São Cristóvão. Acho que foi uma grande conversa, com uma perspectiva boa de futuro aí para a gente e para esse espaço que é do povo do Rio de Janeiro, do público carioca e do Brasil e do mundo, né? Já que tem um acervo importante para o mundo todo. Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho, a gente está esperando por você aqui. Tchau, gente.